Papai, muito obrigado, Jesus, por essa noite maravilhosa e por esse dia maravilhoso. Obrigado, Jesus, porque você é tão lindo e tão maravilhoso e deu esses irmãos para mim e cada um aqui, Pai. Eu quero te agradecer por a vida de cada um aqui, Jesus. Muito obrigado, Pai. A palavra que vem no meu espírito, eu sei que cada um deles já sabe que nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, Pai. E você me mostra agora, nesse momento. O céu já sempre foi aberto, mas eu vejo um caminho e uma pessoa andando por esse caminho. E o Senhor muito feliz com ela, porque ela está se permitindo andar com você e se permitindo acreditar de que quem ela é em você, de quem você é nela, Pai. Obrigado por mais esse dia, obrigado por essa noite, porque eu sei que nós já vamos ser edificados. Muito obrigado, Jesus. Amém. Desculpa, eu não sei se Amém. era para eu falar alguma coisa do que eu vi, Tá tudo certo. mas Aqui eu todo mundo é livre. eu vi, eu Quanto mais de vi, Jesus, maior, melhor. eu vi um caminho aberto, não sei para quem é, e assim, um lugar bem lindo. E Jesus andando nesse lugar com a pessoa, e Jesus muito feliz, porque essa pessoa ela estava se permitindo ser transformada por essas verdades que ela já é abençoada com todas as bênçãos espirituais, e a pessoa ela trazia a existência, na verdade, ela se permitia que essas verdades se tornassem realidades na vida dela. E esse caminho era feito dessas verdades, sabe? E conforme essas verdades eram impressas na vida dessa pessoa ao andar com Jesus, essas realidades começavam a fluir da vida dela. Amém. 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 Bom, a palavra está comigo. Quem quiser abrir Bíblia, quem quiser só ouvir, pode ouvir. Eu vou falar de algo que Deus colocou no meu coração, que é João 4, que fala a respeito de Jesus conversando com uma samaritana. Ou a gente pode também pensar que Jesus está falando com uma mulher à beira do poço. E eu queria ler. Enquanto eu vou lendo, eu vou comentando algumas coisas e deixa o Espírito Santo falar o nosso coração. E diz assim, vou começar a partir do 4. E diz assim, era-lhe necessário passar por Samaria. Então a gente vai começar a história aqui, e eu quero que em todos os momentos a gente se imagine nessa história. Não como uma mulher, talvez, que, até porque tem homens aqui, uma mulher na situação da mulher samaritana, uma mulher que já tinha passado por 6 maridos, por 5, o sexto não era dela. Não como isso, mas imagine-se como uma pessoa que está desesperadamente buscando solução para uma área da sua vida que ainda não foi resolvida. Tem alguém com o microfone aberto aí? Não sei quem é a Edna. Edna, se você quiser fechar o seu... Aí. Então, se imagine como uma pessoa que... Eu sei que tem uma das áreas da nossa vida, sempre vai ter uma que você está em desvantagem das demais. Todo mundo é assim. Tem pessoas que lidam melhor com cura, com a área de cura, de doenças, mas quando chega na área financeira, ela patina, ou vice-versa. Lida muito bem na área sentimental, mas quando vai para a área de cura, patina. Todo mundo tem uma área que está aquém, né? Ninguém vai em todas as áreas 100%. Então, nesse momento, enquanto eu estiver falando, lendo esse texto, que cada um de nós pudéssemos nos imaginar como essa pessoa que tem um vazio do tamanho de um poço, que é grande, a água está lá no fundo às vezes, e que você está clamando para que Jesus venha te jorrar água viva, seja a área que for. E a gente está ansiando por esse encontro. Só para a gente
abrir o leque das possibilidades diante desse texto. Porque se a gente fechar, a gente não vai conseguir captar, extrair tantas coisas que a gente poderia extrair desse texto. Seja homem, seja mulher, tá? Então, olha só, era necessário passar por Samaria. Então, olha só, aqui você já pode colocar sua cidade. Era necessário que passasse pelo Rio Grande do Sul, pelo Rio de Janeiro. Era necessário que passasse por Campinas. Era necessário que passasse por Fernandópolis. E quando eu leio um texto desse, eu já imagino um Jesus que é próximo, é um Jesus que ele está vendo o problema que nós temos e ele mesmo no cansaço dele, porque Jesus já vinha vindo de um outro lugar, mesmo no cansaço da parte humana que ele também tinha, ele decide parar para se relacionar, para sentar com a gente e resolver aquele problema que você não tem conseguido. Eu não sei como é que é isso para você. Quando você vai meditar na Bíblia, como que é isso para você? Mas quando eu aprendi a meditar na Bíblia, o que é meditação bíblica? É você parar diante de um texto e você começar a ruminar. No original, a palavra meditação quer dizer ruminar. Seria refletir, encucar. Eu não sei quanto a você, mas quando eu encuco sobre... Tem algum microfone aberto aí? Se quiser fechar, para não atrapalhar a gente aqui. Obrigada. Eu não sei você, mas quando eu paro para pensar, quando eu geralmente faço a meditação bíblica aleatória, né? E quando eu abro um texto e aquele texto está vindo direto ao meu coração, a sensação que eu tenho é que Jesus realmente para tudo para vir falar comigo. E você sabe que, eu não sei quanto a você, mas quando isso acontece, a sensação que eu tenho é que ele se importa com todos os momentos da minha vida. A semana retrasada ou passada, eu tive um problema, eu precisava fazer uma viagem, e eu fui abençoada para fazer essa viagem. Só que eu me senti incomodada com isso. E eu quis desistir no meio do caminho. E eu fui dormir muito cedo, acordei na madrugada, cancelei todas as passagens. E de repente, quando eu acabei de cancelar, Jesus falou assim: mas você já parou para pensar o que Jesus está pensando sobre isso? Eu falei, não. Aí eu resolvi abrir a Bíblia aleatoriamente. E quando eu abri a Bíblia aleatoriamente, estava escrito lá assim, ó, acredite se você quiser. Era Paulo falando para Tito assim: Tito, custei todas as despesas de Zenas, o advogado, para que ele venha ao meu encontro. E o Espírito Santo disse assim para mim: Karina, até Zenas, o advogado, foi custeado para ir ao encontro de Paulo. Por que é que você não quer ser custeada para ir no lugar que eu te mandei? Uau mesmo. E durante a semana fui lá, comprei a passagem de volta, que era de madrugada, ninguém roubou minha passagem, estava lá. Mas no meio da semana bateu de novo a preocupação, aquela vontade de cancelar de novo, abrir essa Bíblia de novo e de novo ficar no mesmo texto, numa Bíblia digital. Se fosse uma Bíblia física, né? Tá viciada essa Bíblia, marcou a orelhinha ali, ó. Marcou a orelhinha, agora fica ali, caindo ali naquele pedacinho ali. E quando é Bíblia digital, marcou que jeito? Não tem jeito. Eu dou umas dedadas ali, caiu no mesmo texto. Eu falei, tá, já entendi, é para ir. É para ir custeada, tá bom. Então, quando eu vejo Jesus falando aqui, era necessário passar por Samaria. É como se Jesus parasse tudo para resolver o teu problema. Eu não sei qual que é o teu problema nessa noite. A gente está tomando como pano de fundo a mulher samaritana. Mas eu quero que você se coloque nessa situação. Porque Jesus ele está tão perto. E às vezes tem áreas da nossa vida que outras vamos tão bem, mas outros estão à deriva, à beira do poço, querendo, às vezes, se lançar, às vezes,
querendo beber da água, mas a gente não tem um cântaro para pegar essa água, e a gente entra numa angústia, num desespero, sol escaldante, como essa mulher de Samaritana, porque ela ia ao meio-dia, que era o horário mais fácil que tinha para ela não cruzar com as demais mulheres que eram casadas e respeitadas pela sociedade. E então ela ia num horário que ninguém ia, exatamente para não cruzar. E tem áreas na nossa vida que têm o poder de nos colocar à deriva da sociedade, à deriva que às vezes a gente foge do olhar das pessoas, que a gente às vezes se encontra num lugar de medo. É como uma flor que tivesse ainda numa vidraça, com os galhos, as folhas já batendo nos vidros para abrir, mas não conseguisse romper. E Jesus para falar com essa mulher. E ele diz assim: assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Sabe o que significa Sicar no original? Bêbado. Ó a cidade dos bêbados. Será que Sicar significa onde as pessoas me remete assim por chamar Sicar, onde as pessoas não têm juízo perfeito, não consegue quando uma pessoa fica bêbado, ela não consegue ter nitidez naquilo que ela vê. Muitas vezes a gente está assim na vida espiritual, a gente não consegue ter nitidez do que Jesus quer da gente, a gente não consegue ter nitidez, clareza daquilo que a gente tem que fazer. É como se a gente estivesse o tempo todo embriagado de algo que nos impedisse de ter uma visão perfeita sobre Jesus, sobre quem ele é, o que ele deseja para a gente. Então, sicar significa isso, bêbado. E diz que ele chegou a essa cidade e que ali havia um poço. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira desse poço. E isto se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água do poço. Disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. Para quem não sabe, havia uma rixa muito grande entre os samaritanos e o povo judeu. Não vou falar muito disso, mas só para que você saiba que nós não estamos falando de apenas um encontro entre uma mulher e um homem que já causaria um grande choque cultural para aquela época. Um homem jamais poderia se dirigir a uma mulher responder a um homem e estar ali naquela cena. Mas havia uma rixa entre esses dois povos. E Jesus, ele usa a questão da água para poder evangelizar aquela mulher. E ele pede exatamente uma coisa que ela não podia dar. E o texto diz no verso 8 que os discípulos que estavam com Jesus, eles tinham ido à cidade comprar comida. Olha a delicadeza de Jesus em não expor aquela mulher. Ele teve o cuidado de colocar os discípulos com os seus olhares reprovadores, porque eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, bem longe daquela mulher, para guardar a vida daquela mulher. Então, diferente do que às vezes a imagem que algumas pessoas têm de Jesus, que ele está com uma foice, uma vara na mão para nos bater. Não, ele quer nos proteger. Olha o olhar protetor de Jesus com essa mulher. Ele não quis expor ela em nenhum momento. Tudo que ele teve para conversar com ela a respeito da vida dela no oculto, ele fez em secreto, antes dos discípulos chegarem. E ele diz assim: nisso vem uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: dê-me um pouco de água. A mulher samaritana lhe perguntou, verso 9: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecer o dom no original é presente, no original grego. Se você conhecer o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu:
Quem beber esta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar para tirar água. E ele disse: vá e chame seu marido. Aqui ele toca no ponto da dor. Ele estava comendo pelas beiradas, como diz os mineiros, né? Ele foi comendo pelas beiradas até chegar no ponto da dor, de que ela era uma mulher que já tinha passado por 5 maridos, e o sexto que ela estava também não era dela. E aí ela diz: não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. O homem com quem agora vive não é seu marido. E o que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: eu vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém, que Jerusalém é o lugar certo que se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês, adoradores, adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Vou parar aqui por enquanto. Jesus revela a vida daquela mulher. Tava só os dois ali. E ele começa a mostrar para ela não apenas sobre o pecado dela, mas para mim ele quer dizer que ele estava acompanhando toda a trajetória daquela mulher. Toda a trajetória. Quando ela teve o primeiro marido, ele estava ali. Quando ela teve o segundo, ele estava lá. O terceiro, o quarto, o quinto, até o sexto. E nas entrelinhas, o que na realidade Jesus queria dizer para ela, quando ele disse: ó, nem esse sexto aí é seu direito. Nas entrelinhas, no final do texto, para mim, ele quer dizer assim: eu quero ser o teu sétimo, eu quero ser o teu marido, porque o 7 é significado de completo, é significado de perfeito. E Jesus hoje está querendo dizer para nós: eu quero ser o teu 7. Eu quero ser a perfeição no sentido de aquilo que está faltando, eu quero preencher esse lugar. No caso dela, eram 6 maridos que já passaram. E ela precisava reconhecer o lugar de Jesus naquela situação. E talvez na nossa vida a gente não tenha tido 6 maridos, mas talvez a gente tenha passado por mais de 6 situações onde a gente não conseguiu ainda ver Jesus. É fácil olhar para uma mulher adúltera e criticá-la por não ter, depois de 6 maridos. Boa noite, Fabiana. Depois de 6 maridos, ainda não consegui encontrar um homem ideal para ela. É fácil criticar essa mulher por tudo que ela já passou, mas eu gostaria que a gente expandisse a nossa visão nesse momento e que a gente pensasse que existem problemas dentro da gente que a gente também não conseguiu encontrar o Criador ainda. A gente não conseguiu encontrar Jesus ainda. E a gente está falando, olha, quando ele vier, principalmente quem ainda não entendeu a nova aliança, então, eu vou ser curada. Olha o verbo sempre no futuro, eu vou ser curada. Eu vou encontrar, eu vou ser próspero. O verbo sempre no futuro. Mas assim como ele disse para essa mulher, ele queria dizer assim, não, não é no futuro, eu já estou aqui. Quando o Messias vier, não, o que ele queria dizer, não, 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 o Messias já está aqui. E se você acreditar, você pode, então, ser cheio dessa verdade.
E você nunca mais vai precisar se humilhar, vir no sol quente. Então, eu quero ampliar essa parábola para nós aqui e perguntar qual é a área da nossa vida que a gente está sentindo como a deriva de um poço, à beira de um poço. Qual é a área da nossa vida que a gente não está conseguindo enxergar Jesus? Ele está ali do nosso lado, ele está perguntando o que ele quer que a gente faça. Já passaram várias situações e você não conseguiu enxergar Jesus. E ele está ali do nosso lado, só você e ele, perguntando o que ele pode fazer para ele te ajudar. E não adianta terceirizar o problema, porque muitas vezes a gente fica terceirizando problemas. Ai, quem pode orar por mim? Quem pode jejuar por mim? Quem pode? Ai, a culpa é do outro, porque se ele não tivesse feito isso. Mas todas essas coisas são formas da gente tapar a verdadeira verdade. Qual é a verdadeira verdade? Que você deveria estar chamando a responsabilidade para você. No sentido de Jesus, a Bíblia fala em Efésios capítulo 1, que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E nós somos seres espirituais que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, o que é que está faltando para que eu chegue nessa verdade? Cada problema ele vem para não para ser um empecilho para você, mas para que a gente se aproxime cada vez mais de Cristo. E é um processo. A gente não pode também se sentir culpado e já querer se jogar no poço e fugir daquela situação, mas a gente deve convidar Jesus para fazer parte da nossa realidade. Aquela mulher, ela aceita Cristo de uma forma tão grande que ela leva Cristo para a realidade dela, ela leva Cristo para onde ela morava. Ela apresenta Cristo para todas as pessoas onde ela morava, a comunidade dela. E a comunidade dela era mais incrédula do que ela, porque no final Jesus passa 2 dias lá e eles dizem assim: "Ó, nós acreditamos em você não porque ela falou, mas por conta do que nós vimos". Quer dizer, nem o testemunho dela era suficiente, porque talvez a imagem dela tinha sido tão denegrida ali naquela comunidade, que não era suficiente para eles acreditarem que realmente aquele homem era o Messias, Jesus era o Messias. Mas quando Jesus passa, ela convida aquele homem para conviver na comunidade, ela não tem vergonha de expor a fragilidade dela, de mostrar ele para a comunidade dela. E Jesus vai, passa um tempo ali, e as pessoas dizem: Nossa, agora porque eu te vi com os meus olhos, agora eu posso acreditar que você é o Salvador. E nós precisamos. Tudo bem se a gente também virar para Jesus e falar: não, 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 essa menina aí está falando, mas eu não sei se é verdade, não sei. Tudo bem, não tem importância. Não tem importância se eu estiver falando aqui e essa voz não ecoar no seu coração. O que não pode acontecer é você não convidar ele para estar com você. Porque quando você tiver a sua experiência, e eu desejo que você tenha a sua experiência, porque a experiência do outro, por mais que seja, uau, que legal, ainda não é a sua experiência. Por mais que a experiência da mulher que passou por 6 maridos, talvez chamada de prostituta, fosse legal, mas ela, né, não sei, 6 maridos já passaram pela vida dela, não sei, hein, se eu posso confiar nesse testemunho. E tudo bem, mas o legal é que você tem a sua experiência com Jesus. Eu posso aqui estar contando a minha experiência, mas qual é. Convida ele para ele ter uma experiência com você, para que você possa dizer, como os samaritanos: Olha, agora eu consigo acreditar, porque eu te vi com os meus olhos, porque você passou 2 dias comigo. E eu, inclusive, vejo isso como algo positivo, porque nós precisamos desejar que a experiência do outro não seja suficiente para nós, seja só um ponto de partida, só um trampolim para você mergulhar no que Cristo tem para você. Eu não fui essa mulher que teve 6 maridos, mas eu fui uma pessoa que, por muitos anos, eu estive perdida dentro da igreja.
onde eu usei todo o corpo de Cristo para suprir as minhas necessidades emocionais, as minhas necessidades, às vezes até físicas. Eu queria tudo menos Jesus. Eu queria tudo que o corpo poderia me oferecer, menos o Jesus. Tem algum áudio aberto? Eu queria tudo menos Jesus. Passei muito tempo assim. Agora, em dia 24 de julho, eu fiz 25 anos como cristã. E eu vivi muitos momentos bons com Jesus, bons mesmo, profundos, mas a maior parte do tempo eu me perdi com tudo que os benefícios dessa comunhão pode me dar. Enquanto a gente não entra num poço tão fundo, onde você entende que só ele é suficiente, talvez o nosso relacionamento com ele ainda é muito supérfluo e não é necessário para arrancar toda a dor que tem dentro da gente. E às vezes essa dor vai vir para revelar exatamente esse interior vazio. Então, quem é Jesus para você? Ele é alguém que tudo que ele faz é legal para você? Ou mesmo quando tudo não estiver legal, ele ainda é suficiente para você? É nesse lugar de íntima comunhão que Jesus quer nos levar. No caso daquela mulher, ele queria ser o marido dela, ele queria ser o abençoador da vida dela, ele queria ser íntimo dela. Ele, nas entrelinhas, para mim, ele estava se convidando para ser o sétimo. E Jesus, hoje, na sua necessidade, no seu problema, ele também quer ser essa pessoa. Ele não quer que você desfrute apenas do corpo porque é legal. Às vezes a gente está no meio do corpo de Cristo e é legal estar no meio do corpo. Eu posso vir qualquer hora correndo, pedir uma oração, todo mundo me atende, todo mundo dá uma palavra de conforto. É legal estar no meio do corpo de Cristo, porque quando eu tenho uma necessidade, o corpo vem e me abençoa financeiramente, e me abençoa de todas as formas. E por isso é interessante estar ali no corpo de Cristo. Mas e se o corpo de Cristo não fizesse nada disso? Eu cheguei a passar por isso. Quando as pessoas me viravam as costas, quando o pastor que era para me pastorear abusava de mim, quando o líder que era para me liderar abusava de mim. E aí? Quem você é nessas horas? Jesus é suficiente para você? Ou você vai fazer uma birrinha, você vai sapatear, você vai sair do corpo de Cristo porque é tudo falso, nada muda? Ele quer ser suficiente nas nossas vidas. Ele quer ser suficiente quando talvez o corpo inteiro falhar, mas ele está ali. Eu vivi essa experiência de olhar para todos os lados e cadê o corpo de Cristo Jesus? Talvez Jesus sentiu isso na cruz, né, na Via Dolorosa. Cadê o corpo de Cristo? A hora que ele ressuscitou, cadê os discípulos? Que ele já tinha avisado que ele morreria. Cadê os discípulos para comemorar com ele a ressurreição? Não tinha. Sabe quem estava lá? Algumas mulheres que talvez deixaram de fazer o arroz, o feijão, cuidar da casa, para ir lá oferecer aromas para ele, e de repente encontra ali o anjo e Jesus logo em seguida. Olha, vem cá vocês, já que vocês estão aqui, vai lá e avisa eles, os meus discípulos que caminharam 3 anos comigo, avisa eles que eu ressuscitei. E aí essas mulheres tão simples, provavelmente deixaram, porque mulher quando sai de casa, né, naquela época principalmente, provavelmente deixou alguma coisa por fazer, né? Um almoço, um café da manhã, filho chorando, e elas foram lá
contar a notícia para os apóstolos que não acreditaram. E Jesus aparece para eles e ao invés de falar assim, vem cá, meu filho, ai, que negócio que é esse? 3 anos nós passamos juntos e vocês não teve a dignidade de aparecer no meu túmulo para poder me receber, eu estava ali. Não, Jesus ao invés de castigá-los, Jesus vai e comissiona-os. Uau, que amor é esse? Então, quando tudo te faltar, inclusive no seu lar, porque às vezes a gente espera o marido perfeito, a gente espera a igreja perfeita, a gente espera o grupo de WhatsApp perfeito, e às vezes não vai ter nada disso. E quando isso acontecer, é Jesus te convidando a adentrar em um nível mais profundo de adoração, onde você não adora nem X e nem Y, onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Onde você se encontra num lugar só você e Jesus, onde Ele quer ser suficiente para você, onde, apesar das suas falhas, Ele vem e te coroa, te banha de amor, assim como aquela mulher. Já eram 6 maridos, e Ele, ao invés de repreendê-la, como a maioria de nós talvez faria, Ele a acolhe com amor. Nós precisamos fazer essas reflexões profundas quando a gente for dormir, quando a gente levantar, quando a gente não estiver conseguindo, sabe, ir para frente nas nossas áreas de fragilidade. Nós precisamos olhar para nós como uma água do poço e ver ali refletido o nosso rosto e olhar para nós e dizer: ei, cara, cadê Jesus na sua vida? Cadê aquele Cristo suficiente? Aonde a gente se perdeu na caminhada? A gente precisa fazer essa reflexão. Enquanto Jesus para simplesmente para nos ajudar, e Ele para todos os dias Ele está ali, na beira do poço dessa tua dificuldade, e Ele está convidando você para um relacionamento mais profundo. Ele está nos convidando. Ele está se oferecendo para entrar na nossa intimidade, como Ele fez com aquela mulher. A gente precisa deixá-lo entrar. E isso não é do dia para a noite. É um processo. É um processo da gente se permitir estar envergonhado, passar pela vergonha, passar pelo processo da aceitação, do medo. Será que isso aqui vai dar certo? Será mesmo que ele vai me dar essa água que ele está falando que ele vai dar? Sei não, hein? Tem todos esses processos. Até chegar a experimentar. Até chegar a hora que ele transborda e aí você está pronto para levá-lo para sua comunidade e se tornar uma evangelista anunciando Cristo para todos. Eu não sei se isso vai fazer sentido para quem está aqui, mas nessa noite, antes de eu preparar essa palavra, que na realidade eu nem preparei, não escrevi nenhuma linha, não tem nenhum sermão preparado, não tem nada, mas o que Deus falou no meu coração essa noite, antes de eu entrar aqui para falar, Deus falou assim sobre baixa autoestima no meu coração, sobre depressão, pessoas com depressão, pessoas sem prazer pela vida, pessoas à espera de um milagre, pessoas à beira do suicídio, pessoas que a vida marginalizou tanto e a gente foi aceitando qualquer coisa, nos submetendo aos mandatos da carência. E Jesus, nessa noite, Ele quer suprir essas áreas que estão vazias dentro do nosso coração. Ele quer preencher com o amor dele, para que a gente nunca mais mendigue em nenhuma área da nossa vida. Isso é um processo. Não se culpe se hoje e amanhã, depois dessa palavra, você ainda não conseguir.
Mas entenda que é um processo e que você precisa todos os dias colocar lenha nesse fogo, lenha no fogo, lenha no fogo. Quando o fogo quiser apagar, você vai lá e põe lenha no fogo, até você se consumir. É um processo. É isso a palavra que eu tinha para hoje. Espero que Jesus fale ao coração de cada um de vocês. Se alguém quiser comentar, estamos aí.